Olá, beleza? Tranquilo? Então eu vou iniciar agora uma série de vídeos contando desde o meu início da eletrônica, ok? Tudo começou na minha vida por um acaso. Eu não tinha intenção nenhuma de ser técnico em TV e nem técnica eletrônica. Eu sempre fui um cara curioso, com certeza. Sempre tive atenções voltadas para uma diversidade de assuntos. De maneira que eu trabalhava como caminhoneiro, transportava ferros em um caminhão 1513. E naquela época, assim, eu creio que hoje também, a dificuldade de carregar um carro era muito difícil, porque você tinha que ficar 2, 3 horas esperando para um caminhão ser carregado. De maneira que esse caminhão ficava na espera da carga, e ali eu ficava com o tempo ocioso, sem fazer nada, ficava de uma forma sem saber o que fazer aquele todo o tempo. Ok, então ficava um tédio, na verdade, não é isso? De maneira que uma certa vez alguém me deu um rádio de carro, um rádio de carro, para colocar no carro, né? Mas eu tive a vontade de botar aquele rádio dentro de casa, ok? E esse rádio dentro de casa precisava de uma fonte para poder falar. Mas o que era fonte? Eu nem tinha ideia. Fonte para mim na época era aquelas fontes de água corrente, né? Quando se falava em fonte, eu lembrava de uma fonte de água corrente. Era essa a minha ideia, né? Mas alguém me falou, olha, tem que criar uma fonte para esse rádio de carro poder falar. Tudo bem. Deixei o rádio de carro, mas não esqueci a ideia de assim ser. De construir uma maneira de realizar uma maneira daquele rádio falar dentro de casa, beleza? Pois então, tudo começa a partir de agora. Eu, numa certa vez, que eu vinha dentro de um ônibus, e eu nunca vou esquecer esse local, que era no centro de Nilópolis, e eu dentro do ônibus, então, eu tava na janela, e dentro dessa janela, olhei para uma banca de jornal, que na verdade ali ele vendia mais, era revista velha. E eu olhei lá uma revista, tipo, faça o teu rádio de carro falar em casa. Opa, é isso que eu quero. Então, como ali era um ponto final, pedi ao despachante que eu desceria por um minuto e voltaria logo, ok? Ele aceitou, desci, fui lá, comprei a revista, fiquei curioso, comprei a revista. Já fui folheando, lendo, sem muita intenção. E comecei a me animar, porque na proporção que eu lia sobre o que era uma fonte, eu entendia, né, que para construir aquilo ali precisava entender alguns valores, algumas coisas, alguns movimentos da eletrônica. E aí que está o problema, John. Eu lembro muito bem que quando comecei a ler essa revista, vinha o projeto, um esquema, do qual também não tinha nem noção do que era esquema. E esse esquema me dizia o seguinte: para comprar uma quantidade de peças para poder fazer a montagem, ok? E como do lado vinha escrito resistor, aí vinham os valores. O nome da revista, se não me engano, era Eletrônica, Saber Eletrônica, ok? E aí nessa revista vinha escrito os valores dos resistores, as cores, e ali eu fui gravando. Eu via o número, tipo 124, eu via o marrom, o vermelho, né? E eu, poxa, marrom, vermelho, o amarelo. E eu imaginava assim, poxa, então todos marrom é 1, vermelho é 2, porque todos que começavam com 1 e 2 iniciavam com essas cores. Mudava então a terceira cor, e até então deixei para lá. Fui em busca, comprovei então que os resistores começavam dessa forma. Marrom era 1, vermelho era 2. Opa, gravei aí. E quando os resistores de 330 começavam com marrom, laranja, laranja, e eu então entendi que o laranja era o 3. Então 3 mais 3, 33. Agora 33K.
E aí que entrava o problema todo na minha mente. Eu não conseguia entender essa terceira cor. E embora que as revistas falassem e explicassem a ação da multiplicação no terceiro dígito, então, mas eu não conseguia, né? Mas ok, beleza, foi tranquilo. E assim foi. Comprei aquelas peças e olhando o esquema, tudo, fui montando. E quando eu ligo, meu amigo, somente uma explosão. Botei capacitor errado e o troço explodiu. Meu, mas foi um estouro tão grande que eu nunca vou esquecer isso. Que eu joguei a fonte que eu tava fazendo muito rádio de distância de longe. Parei com tudo, deixei aquilo lá e comecei a procurar uma fonte já pronta, que era melhor. Mas não me cabia simplesmente aceitar o fato de desistir. Eu então voltei aquele esquema de novo, comecei tudo de novo. E percebi que o sinal de mais do capacitor e havia um sinal de menos. Então eu entendi que aquele mais era um positivo e o menos negativo. Então até aí eu não tinha ideia nenhuma. E eu vi que no corpo do capacitor havia um lado que havia uma faixa branca. Como era uma faixa reta, eu calculei que a faixa reta tinha que ficar para o lado negativo, porque o sinal de negativo é uma faixa reta. Somei, botei os dois juntos e tal. Montei a fonte. Ligo, nada. Nem acendia, nem fazia nada, ok? Foi engraçado porque eu comecei a chorar de raiva. Eu dizia, tanta gente faz isso, e por que eu não vou conseguir fazer um simples fonte funcionar? E nessa tentativa de colocar essa fonte para funcionar, eu começava a ler novamente. E entendendo os valores de resistores, e começava a entrar em minha mente o diodo, capacitor, filtro, aquele negócio todo, né? Eu fiquei assim até, né? A partir daí começou a surgir uma curiosidade de como movimentava a eletrônica, de como corria as tensões, né? Então, positivo e negativo, ok, capacitor positivo e negativo, resistores, valores e tal. Então, e havia o diodo. E esse diodo havia um traço, né? E no seu catodo, um traço reto. E no diodo veio um traço reto. Então eu passei a botar o diodo daquela forma. Liguei, meu amigo, a fonte funcionou. Imagina a alegria que foi ver aquela fonte funcionando. Quando a lâmpadazinha que eu tinha colocado no final de 12 volts acendeu, eu fiquei numa alegria tão grande. E eu lembro que naquele dia para trabalhar foi até difícil, porque eu só queria saber de ler a revista constantemente, como aquele projeto deu certo, e eu só queria saber daquilo, rapaz. Interessante é que ao colocar a fonte no rádio, o rádio falou, imagina, que é um cara leigo fazer um rádio de carro falar aquilo então. Mas até então aí nunca jamais eu tinha intenção de iniciar na eletrônica. Meu objetivo era só aquele, né? Eu fazia os meus transportes e tinha o meu sonho de entrar por uma carreta, né? Viajar mundo afora com aquelas carretonas que se via nas estradas. Então aquilo tudo era minha alegria, era ali. Mas aos poucos fui me mandando para eletrônica e comecei a comprar revista. Ia nas feiras, comprava revista e mais revistas, e mais revistas, e lendo, e ali foi. Comecei a aprender. Até o momento em que eu comprei um livro mesmo de eletrônica. E aquele livro ali trouxe a tabela exata. Meu amigo, quando eu vi a tabela exata de resistores, e imaginar que eu já sabia tudo aquilo, que eu comparei com o que o livro me trazia e com o que eu aprendi somando 1 mais 1. Eu fiquei numa alegria profunda. Então eu falei, é por aqui. Comecei a ler o livro e tal, e fui entendendo cada vez mais, e a partir daí não parava. 3, 4 horas da manhã lia, relia livros e livros, em tudo que era feira, e comprava livros.
Então a partir daí eu comecei a minha trajetória. Muito bem, eu vou dar uma parada por aqui, mas vou fazer um outro vídeo contando o que aconteceu com a fonte a partir daí, com esse rádio, onde foi instalado, o que aconteceu e novas trajetórias. Ok? Um abraço, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parar por aqui e outros virão. Qualquer coisa, dá um joinha aí, se inscreva para me animar em continuar com essa história, ok? Um abraço aí, valeu!